Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o conselheiro Marcelo Nobre, do CNJ, e a psicóloga Soraya Pereira, presidente da ONG Aconchego. Outra grande mudança foi a Lei de Adoção, criada em 2009. A lei estabelece critérios mais rígidos para adoção e determina, por exemplo, prazo máximo de 2 anos para crianças e adolescentes permanecerem em abrigos, como a gente já falou aqui. Conselheiro, vamos voltar à discussão, então. O senhor perguntou para a doutora Soraya, agora eu pergunto para o senhor. Como é que fica isso do ponto de vista legal? Nós temos um conflito entre normas, entre leis. Uma que estabelece que a permanência da criança no abrigo não possa passar de 2 anos. E outra, né, que todos nós conhecemos, o telespectador conhece muito bem, que é a impossibilidade do abandono da criança. Então, como é que nós resolvemos essa questão? Eu tenho certeza que o espírito do legislador que fez a lei e a aprovou para os 2 anos de permanência no abrigo era a melhor possível. Agora, ela devia ter uma previsão de uma excepcionalidade, porque toda regra tem sua exceção. Como é que os abrigos vão, após 2 anos de uma criança que está em seu abrigo, não poder, sob os seus cuidados, não ser adotada, ter que colocar essa criança aonde? Enviá-la para onde? Deixá-la na rua, colocá-la... Fazer o que com essa criança? Não é? Então, são questões que nós temos que debater novamente. Agora, me parece que os abrigos agem corretamente em mantendo essas crianças após 2 anos, até porque a Constituição Federal não permite que a gente abandone essas crianças. Acho importante esses 2 anos como prazo para definir a situação daquela criança, né? Porque antes era um prazo que ia correndo, a criança entrava no abrigo e ia ficando indefinidamente. Agora não, em 2 anos precisa se definir. Essa criança vai para a adoção, essa criança tem condições de reintegrar, né, a sua família biológica. O que nós vamos fazer com essa criança? Existe uma maior Então, pressão, hoje tem uma pressão em 2 anos para se resolver, né, essa criança ter uma definição. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Por isso que a regra, eu chamei ela a norma de regra, a lei de regra. E falei de excepcionalidade, exatamente para quando isso não acontecer, né, essa impossibilidade dos 2 anos, que o abrigo também não possa ser responsabilizado, que ele esteja tranquilo com relação à manutenção dessa criança após os 2 anos. Em relação, então, à preparação dos pais, que também é uma exigência da lei. Em Brasília já estava acontecendo, né? Tem 4 anos que isso já estava acontecendo. E com isso nós estamos realmente conscientizando essas famílias que vão se cadastram para adoção, né? Hoje entram no curso, nosso curso são 6 encontros de 3 horas, e tem pessoas que na hora que chegam nesse curso, elas chegam pensando numa adoção de recém-nascido e acabam no curso, às vezes, ampliando o seu perfil. Tem pessoas que querem criança um pouco mais velha e depois vão para o recém-nascido. Tem outras que desistem, né? Percebem que não é isso que elas estão querendo. Então, assim, é um trabalho de conscientização. É um trabalho de dizer por que eu quero este filho. E o Estatuto da Criança e do Adolescente também tem regras claras sobre adoção. Várias delas foram complementadas pela nova lei. Uma dessas regras estabelece um período de convivência entre os futuros pais e as crianças. E se a criança a ser adotada tiver mais de 12 anos, ela mesma terá que dar o consentimento final para o processo ser concluído. Doutora Soraya, esse período de convivência é fundamental? Esse período ele é importantíssimo. É onde começa-se a aproximação, começa o namoro, começa o respeito e começa a existir uma cumplicidade e existir uma nova linguagem familiar, né? Porque imagina, se chega uma criança, se chega alguém aqui mesmo onde nós estamos, nós vamos ter que mexer nessas cadeiras. Não vai ser mais o mesmo contexto, né? E assim é uma criança na hora que chega. Então, esse período de adaptação é exatamente isso, que a gente começa a mexer na família, as funções se modificam e essa criança tem que ser integrada e ela precisa ser capacitada para estar falando a mesma linguagem dessa família.
Agora, conselheiro, depois de concluído o processo de adoção, existe possibilidade de revogar essa adoção se uma das partes não se adaptar? Não, concluída a adoção, não. É como um filho, nós temos os nossos filhos por parto normal ou por cesárea, e depois os pais, então, querem devolver, querem entregar, querem largar, querem deixar. Não há a menor possibilidade quando a adoção estiver concluída. Agora, um pouquinho antes, a gente falou sobre destituição da família de origem. O que é isso para a criança? Como é que é esse processo de destituição? Só para a gente deixar... A destituição é o último momento para aquela criança de ligação com aquela família que lhe deu a vida, com aqueles pais que lhe trouxeram a este mundo. Neste momento de desligamento, aquela criança fica possibilitada por qualquer pretendente de ser adotada. E o que pensa o brasileiro sobre a adoção? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. Tem tanta criança aí que precisa, né, ser adotada, né? E tem gente que não pode ter filhos, né? Então eu acho bacana. Poderia facilitar mais, para poder que as crianças terem um lar, poder estar tendo uma família, não ficar tanto tempo no abrigo, porque daí vai passando tempo, as crianças vão crescendo, muitas pessoas não querem mais. Adota a criança hoje em dia, não gosta dela, vai devolver como se fosse uma mercadoria. Tem que ver realmente, fiscalizar ambos, quem é os pais, quem a profissão, o passado, que pode oferecer para o filho. Deve ser sempre pelas vias legais. Porque assim, a criança até tem mais segurança, né, na escola, nos meios profissionais, né, e as pessoas não devem pegar filhos dos outros assim por pegar, porque tem uma manifestação sentimental. Não, tem que registrar. Eu tenho uma irmãzinha que é adotada, tem 6 anos, se adaptou legal com a gente. É irmã mesmo, como se fosse de sangue, cara. Doutora Soraya, uma das nossas entrevistadas aí falou em pegar a criança. As pessoas estão mais conscientes hoje da necessidade de fazer pelo meio legal? Um dos motivos desse curso, né, um dos objetivos é exatamente isso, é conscientizar, é mostrar que essa criança precisa realmente ter os direitos garantidos. E ela só vai ter esse direito garantido, e a família também, se for de uma forma legal. Então, hoje a gente percebe que as pessoas, quando entram no curso, né, elas chegam com essa visão ainda da rapidez, do imediatismo, e depois, com o tempo, elas começam a perceber que elas podem sim, né, ter esse tempo, essa espera, e se conscientiza de que cada vez que está se fazendo uma adoção por fora, né, essa fila vai aumentando e essa criança vai ficando desamparada. Né? Eu costumo dar um exemplo, assim, imagina um congestionamento, todo mundo tendo que passar no pedágio, e de repente vem alguém pelo acostamento assim, e entra lá na frente. Então você que está ali na fila esperando, né, se sente realmente agredido, né, desrespeitado, e é isso que acontece. O que a gente está querendo é que todos tenham o mesmo direito, todos passem pelo mesmo processo, e que essa criança, principalmente a criança, tenha o seu direito garantido, ou os seus direitos garantidos, né? Agora, conselheiro, uma mãe que não quer ou não pode ficar com o filho, ela também tem que ir pelos meios legais. Não vale simplesmente abandonar a criança, né? Exatamente, até porque é crime. Eu acho que falar disso é muito importante neste momento. Nós temos que passar um recado para o nosso telespectador. Deixar a criança, ou entregar a criança, como bem disse a doutora Soraya, para a adoção, isenta essa mãe de qualquer tipo de responsabilidade criminal, porque ela fez o correto, ela deu assistência ao seu filho, por mais que ela não queira ou não possa cuidar dele, daquele recém-nascido, daquela criança. Então ela faz pelo meio legal, ela faz de forma correta. Agora, o que tem acontecido precisa servir de exemplo para todo o país, para que a gente faça de forma diferente, como o que a lei permite, e não abandonando crianças ou recém-nascidos no lixo, na rua. Essas são situações que realmente vão gerar o que todo mundo está vendo pela divulgação da mídia. A prisão de determinadas mães, né? Situações vexatórias.
e aquelas crianças em estado de muita dificuldade de saúde, inclusive uma das abandonadas, da recém-nascidos, faleceu. Então, nós precisamos divulgar o máximo que nós pudermos a todas as mães que existe uma saída, existe luz no final do túnel, que elas podem entregar as suas crianças, que por impossibilidade ou que não queiram, para a adoção de forma legal. E um levantamento do Cadastro Nacional de Adoção mostra que quanto mais velha a criança, menor a chance de ser adotada. Segundo o levantamento, 19% das pessoas interessadas em adotar querem bebês. Outros 40% querem crianças entre 1 e 2 anos de idade. O cadastro mostra ainda a falta de interesse na adoção de irmãos. 82% disseram que não fariam esse tipo de adoção e a grande maioria não adotaria irmãos nem mesmo se fossem gêmeos. O problema é que a maior parte das crianças e adolescentes inscritos no cadastro possui irmãos. O número chega a 76%. Conselheiro, como é que a gente faz esse encontro entre o perfil e as crianças? De forma natural. Nós não podemos forçar. Como é que nós forçaremos uma situação como essa tão delicada? Como é que nós faremos com que os pretendentes assumam situações que eles não desejam? Né? O que nós geraríamos se nós fizéssemos essas imposições? A adoção tem que vir do coração, tem que vir de uma situação toda, como dita aqui pela doutora Soraya. Não pode ser de forma impositiva. As pessoas têm mudado de opinião um pouco, doutora Soraya? Tem, né? As pessoas têm mudado de opinião. Eu acho que é de extrema importância os grupos de apoio à adoção. Nós estamos fazendo trabalhos belíssimos. Eu acho que é dar essa rede, né, social para essa família que está adotando. E nós estivemos em Brasília, nós já tivemos 2 casos, né, de que assim, as crianças foram para famílias diferentes, irmãos, e essas famílias estão convivendo. Né, que é uma solução também, né, que é um trabalho feito por grupos de apoio à adoção, que elas vão criando redes onde eles começam a ter a conscientização de que eu quero sim um filho, eu gostaria, não tenho condições de estar com 4, né, porque hoje a gente é muito difícil alguém ter essa disponibilidade. Agora, existem famílias que estão abertas, então por que não trabalharmos também essa possibilidade das famílias estarem, né, num grupo e dando essa assistência e tendo adoção, e uma adoção consciente, porque a criança sabe que tem um irmão na outra família, não perde esse contato. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Eu acho que a gente estar consciente desse papel. Tá? Voltando um pouquinho, né, à fala do conselheiro, né? Que a entrega dessa criança, desse bebê, eu acho que o social ele tem que estar, né, a comunidade tem que estar mais consciente que existem 3 papéis bem definidos, né? O papel de gerar um filho, de gestar um filho e de educar e de estar no dia a dia. Então tem pessoas que elas têm, né, elas podem gerar, né, mas elas não podem educar. Elas não podem estar ali. Então, a gente precisa começar a ter um olhar mais dentro dessas possibilidades e não julgar. Então, essa pessoa que está, né, entregando esse filho, ela está sendo consciente, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser acolhida, aconchegada, né, para que ela tenha consciência desse ato dela. E uma vez isso feito, né, tem pessoas que estão realmente ali prontos para estar educando, para estar no dia a dia, para estar, né, investindo nessa relação, e isso está se formando a filiação. Concordo plenamente e só queria dizer o seguinte: aquela mãe que entrega o filho, o recém-nascido, para a adoção, né, ela está dando a maior declaração de amor àquela criança. Por quê? Porque ela deu o bem maior daquela criança, ela levou a gestação até o final. Ela deu a vida àquela criança. Então, no momento em que ela chega a esse ponto, entregar para a adoção é um outro momento de declaração de amor àquele recém-nascido. Porque se ela não tem condição de educar,
como bem disse aqui, como uma das etapas de responsabilidade dos pais para com a criança, ela está dando a possibilidade do seu filho ser educado por alguém que tenha condições. E nós chegamos ao final do programa de hoje. Doutora Soraya Pereira, conselheiro Marcelo Nobre, muito obrigada pela presença. E o artigo 5º fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.